Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Feliz Dia do Jornalista, minha amiga. Feliz Dia do Jornalista para nós, Carol. Boa noite para você, boa noite a todos. 7 de abril, dia dessa profissão tão necessária, tão vilipendiada aí em algumas situações, mas é isso, que a gente exerce com tanto amor, né? É isso. E a gente comemora fazendo o quê? Plantão. É isso. Vera, a gente falou durante a semana um pouco en passant sobre as mudanças no marco do saneamento, né? Que o Lula anunciou. Acabou que o noticiário estava muito conturbado com o ataque à escola, enfim. Dá para a gente fazer um escrutínio aí melhor dessas medidas, porque já temos reações, né? O Arthur Lira, presidente da Câmara, criticou as mudanças feitas pelo Lula, né? Pois é, Carol, eu acho que o mais problemático disso, que realmente passou meio batido e acabou coincidindo com o dia do ataque em Blumenau, a edição dos decretos do presidente. Ele fez um ato para marcar essa decisão, mas mesmo o ato foi tomado pela homenagem às vítimas, então ficou tudo muito ali abaixo do radar e as reações começaram com alguns dias de atraso. A mais significativa foi a do presidente da Câmara, justamente porque ele acena com a possibilidade de que o Congresso reveja os decretos do presidente. E aí a gente entraria numa rota de colisão semelhante com a que aconteceu, por exemplo, quando a Câmara e o Senado, por vezes, derrubaram decretos de Jair Bolsonaro. No caso do Bolsonaro, o embate mais notório, que a gente lembra bem, foi em relação a armas. Alguns dos decretos flexibilizando o acesso a armas foram derrubados por decretos legislativos, tanto na Câmara quanto no Senado, em vezes diferentes. E agora o Lula mexeu numa proposta que é o marco do saneamento, que foi aprovada pelo Congresso, mexeu por decreto. E é isso que os deputados estão bastante inconformados e o Lira está vocalizando. Em resumo, né, são alguns decretos. O que o Lula fez? Ele flexibilizou as regras do marco do saneamento para que empresas estaduais se adequassem às novas exigências e tivessem de regularizar os seus contratos e passar a fazer licitação para novos contratos para atender ali as regiões em que elas operam. Então deu mais um prazo para empresas tanto estaduais quanto municipais, para empresas públicas se adequarem ao novo marco do saneamento. O que o marco do saneamento faz em linhas gerais é prever a universalização dos serviços de água e esgoto para 2033. Portanto, daqui a 10 anos, a gente tem de ter no Brasil a universalização desses serviços. Parece vergonhoso que a gente projete ainda para daqui a 10 anos algo que o próprio nome já diz, né? Saneamento básico, é um direito básico. A saúde e a dignidade humana, ter saneamento e ter água potável, mas o Brasil está muito longe de alcançar essa meta e mesmo esse horizonte de 10 anos parece bastante otimista frente à situação que a gente tem no país e muito desigual regionalmente. O marco procura franquear o acesso a empresas privadas e a privatização e as PPPs, as parcerias público-privadas, para justamente acelerar esse processo, mas houve durante toda a sua votação, a sua discussão, muita resistência por parte das empresas públicas que operam no setor de saneamento. Tem também muita controvérsia acadêmica e técnica a respeito de se serviços de saneamento funcionam melhor quando privatizados ou quando estatais. No mundo, você tem experiências muito diferentes, tanto de experiências bem-sucedidas quando se privatizou, quanto países que privatizaram e depois retornaram para o modelo estatal, porque as privatizadas não deram atenção a regiões, por exemplo, remotas e de menor lucratividade. Então, é um terreno muito espinhoso, um terreno ainda muito pautado por divergências no campo ideológico, e que o presidente da Câmara acaba saindo aí
na frente no coro dos descontentes, portanto, dizendo que o Congresso pode rever os decretos do presidente. Isso seria ali o primeiro embate maior entre o Congresso e o governo Lula. Até agora a gente sabe que não houve nenhuma votação importante para testar o apoio do Lula no Congresso. Ele mesmo admitiu isso na conversa ontem com jornalistas em Brasília, mas se o Congresso já na largada derrubar decretos do presidente, isso pode virar uma pequena crise, tem potencial para virar uma pequena crise. Deveria ter sido essa regulamentação, a mudança da regulamentação, feita por algum instrumento que vá à votação no Congresso. Fazer por decreto, eu tendo a concordar com o presidente da Câmara, não é a maneira mais correta de discutir um assunto sobre o qual o Congresso se debruçou por muito, muito tempo. E nesse cordão dos descontentes está também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tanto que a Sabesp foi uma das empresas estaduais que deixaram a Associação das Empresas de Saneamento, né, Vera? Dá para dizer que é um primeiro embate claro ali entre Lula e Tarcísio? Dá sim, Carol. E além do Tarcísio, também Romeu Zema, porque também a empresa de Minas saiu. Então você tem aí os dois estados, os maiores estados do país, dois maiores colégios eleitorais com dois potenciais candidatos a sucessores do legado do bolsonarismo, portanto do voto da direita, e que já tem algum tipo de pretensão nesse sentido. O Zema mais claramente, porque está no segundo mandato e está flertando com essa ideia de ser candidato em 26, e o Tarcísio porque governador de São Paulo é sempre um pré-candidato à presidência da República, e ainda mais numa situação em que tem essa direita órfã. Então, os dois saindo da Associação de Empresas Estaduais, que foi a grande responsável pelo lobby, pelas mudanças no marco do saneamento, eles começam a delimitar essa diferença no campo programático e no campo das políticas públicas em relação ao governo do PT, que veio com esse viés mais estatizante até do que a Frente Ampla poderia fazer imaginar. Então, o Tarcísio, na campanha, já tinha prometido fazer estudos pela privatização da Sabesp, se não total, pelo menos parcial, pelo menos de algumas áreas. Esses estudos continuam, ele está, inclusive, em tratativas com o Banco Mundial para levar adiante isso, e ele acha que as mudanças que o presidente Lula fez no marco do saneamento podem comprometer os planos da Sabesp nesse sentido, a razão pela qual ele saiu da associação. A empresa mineira também sai, e isso tende a virar, sim, uma queda de braço. A gente viu no governo Dilma queda de braço entre o governo federal e empresas estaduais de energia, por exemplo, quando ela tentou forçar aquela ideia da queda das tarifas, de uma tarifa social, etc. E agora, no campo do saneamento, a gente assiste a um outro embate, tanto gerencial, né, técnico, quanto também ideológico. Isso deverá crescer nas próximas semanas. Ô Vera, ainda nesse capítulo aí das privatizações, ontem o Lula anunciou que nenhuma empresa seria privatizada no governo dele. Hoje saiu a medida no Diário Oficial, removendo várias empresas do programa de privatizações. Não chega a ser uma surpresa, mas vamos ver aí como é que o mercado reage, né? Daí nesse caso não tem muita surpresa, porque ele tinha dito na campanha que não iria privatizar os Correios, que é a principal empresa que está aí nessa lista. Ele também foi quem criou a EBC, né, que no começo era até chamada de TV Lula, então a gente não imaginava que fosse manter a empresa que é a empresa brasileira de comunicações na lista do plano de privatizações, mas o que ele disse ontem foi mais, né? Ele disse no Café com os Jornalistas que nenhuma empresa será privatizada no seu governo, e nem as subsidiárias e nem os outros ativos da Petrobras que estavam aí num plano de desinvestimento, também nada mais vai ser vendido. O que essa portaria que saiu no Diário Oficial faz é retirar oficialmente as empresas do plano de desestatização a partir de uma determinação do Conselho do PPI, que é o Plano Plurianual de Investimentos. Então, com isso, as empresas seguem públicas. Os Correios têm uma história aí de prejuízos no passado, nas gestões petistas, sobretudo, a empresa acumulou perdas de 4 bilhões.
Essas perdas estavam muito concentradas no seu fundo de previdência, que foi deficitário e foi objeto de CPI, de outras investigações por denúncias de corrupção e de malversação. E agora, em razão do comércio eletrônico, o Correio voltou a ser lucrativo. Nos últimos anos, a empresa tem registrado lucro. E essa é uma das justificativas do governo do PT para mantê-la estatal, além daquela justificativa mais histórica de que essa área que o Correio lida é uma área de soberania ligada à estratégia de desenvolvimento e à soberania nacional e, portanto, não deveria ser privatizada. Nos Estados Unidos, que tem um serviço privado muito importante nessa área postal, com empresas sólidas, também tem uma empresa estatal. Eles têm um modelo híbrido ali, que o Brasil também agora já tem, porque essas outras empresas privadas estão atuando aqui de alguma maneira. Então, o Correio não é mais hegemônico, monopolista, mas no governo petista seguirá como uma empresa estatal. A Câmara chegou a aprovar o projeto que permitia a privatização do Correio, porque para isso você precisa mexer na Constituição, é uma das empresas cuja existência como estatal está consignada na Constituição. Então a Câmara aprovou, mas ficou parado no Senado, porque lá também tinha muita divergência a esse respeito, inclusive vinda do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tinha dúvidas em relação ao projeto. E agora a empresa sai de vez da lista de privatizáveis, bem como a EBC. Não vai ser um governo que vai privatizar nada, o Lula já tinha dito isso. Em relação a esse tema da privatização, ele está até mais dogmático do que já foi no passado. Nos primeiros governos do Lula, ele falava em privatizar algumas coisas e tal, mas agora a ordem é não privatizar realmente nada, inclusive empresas que já estavam caminhando ou para extinção ou para simplesmente deixar morrer, estão com estudos aí para serem reconfiguradas, reabertas, reativadas. Então, é um governo com viés mais estatizante do que foi o próprio governo do Lula anteriormente, lá a partir de 2003. Bom, e o Lula está se preparando para ir à China, né? Depois daquele adiamento da viagem, recebeu o convite do Japão para ir à reunião do G7. Ele tem explorado bastante o prestígio internacional, o que é até um alento, né? Depois de 4 anos como um par internacional. O que pode render de dividendos concretos, Vera, essas viagens? O que podem render essas viagens do Lula ao exterior? Olha o Apolo aí se manifestando. Apolo na cidade, Apolo no litoral, ele acaba se manifestando em qualquer lugar que a gente esteja, Carol, não tem jeito. E é sempre no horário do Viva Voz. No dia do jornalista, ele quer mostrar que ele também é jornalista. Claro. É isso. Bom, a viagem à China é uma viagem muito importante, né? E o Lula enfatizou bastante nos últimos dias, como sinal desse prestígio ao que você se referiu, o fato de que o Xi Jinping se empenhou para remarcar a viagem, aquela que ele adiou em função de ter estado com pneumonia, para uma data tão próxima, né, que é agora, em sinal da importância do Brasil para a economia chinesa, para a estratégia geopolítica da China e também para investimentos aqui no Brasil. Então, ele vai procurar explorar ao máximo essa visita e todos os dividendos que ela puder gerar, tanto para os nossos negócios aí nas diferentes áreas. Ele quer atrair investimento de infraestrutura chinês no Brasil. Ele fala não comprando nossas empresas, porque essa fase aí acabou, mas investindo diretamente em novos equipamentos no Brasil. Então, é esse tipo de investimento que ele quer atrair. E também quer fazer dessa viagem uma vitrine para essa volta do Brasil ao tabuleiro geopolítico global como um player junto com a China, na tentativa de, por exemplo, conseguir brigar pela paz na Ucrânia, pelo fim da guerra. Um objetivo, como eu falei ontem, bastante ambicioso, mas que ele vem acalentando. E o governo chinês, já depois da entrevista de ontem do Lula, já deu demonstrações de que topa tocar nesse assunto. Essa volta do Brasil para participar da reunião do G7, o Lula também enfatizou ontem como um sinal de que o Brasil deixou de ser um pária e vai voltar
ao tabuleiro global das grandes decisões. A reunião vai ser em Hiroshima. Ele disse que deverá ir, ele, aliás, falou que irá a todos os fóruns internacionais para os quais o Brasil for chamado a participar. Brasil que vai voltar, vai passar a exercer aí a presidência do G20, então tem aí um momento de protagonismo internacional brasileiro. Ele também fez questão de enfatizar o fato de que o Brasil vai voltar a fazer parte da Unasul, então tem aí várias iniciativas nesse fronte internacional com essa ideia do presidente de fazer o Brasil voltar a ser importante na negociação internacional. Vamos com a música, Vera, em nossa homenagem? Nossa homenagem. Não tem muita música que fala de jornalismo, viu? Atenção, compositores. Olha um tema aí tão profícuo para fazer música como jornal, jornalismo, jornalistas. Mas a Rita Lee tem uma música que eu acho bem significativa do que é a vida do jornalista, que é esse nosso corre diário. A gente um dia está falando de tragédia, outro dia está falando de coisa boa, um dia está falando de pandemia, outro dia está falando de eleição. E isso é uma das maravilhas da profissão e é uma das coisas que fazem ela ser tão relevante, tão insubstituível e tão imprescindível. Então, a música chama Corre, Corre, a gente já tocou em outras circunstâncias, mas eu acho que vale. Vamos lá. Essa parte do sem dinheiro também combina. Ai, ai. Minha amiga, ontem estava em Brasília, hoje já voltou. Esse corre mesmo, mas a gente gosta, né, Vera? A gente gosta do corre. Tá bom, boa Páscoa pra você, viu? Obrigada, boa noite. Pra você também, Carol, que o coelhinho seja generoso. Tchau, tchau, pessoal. Pra você também, um beijo. Todos. Intervalo, voltamos já já. Apolo, sinceramente...